queijo recheado desse jeito você nunca viu. E ainda por cima com uma massa que vai um ingrediente também diferentão, bem atípico de todo pão de queijo. Então fique ligadinho na receita, não tire o olho da telinha para você não perder nenhuma etapa. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Eu quero dar para vocês uma dica sensacional. Você viu aqui, ó, que eu já coloquei um prato. Em cima desse prato eu vou colocar, ó, 2 folhas de papel toalha, tá? Porque eu vou fazer um tipo de recheio bem delicioso, que é bacon com calabresa. Aqui tem meia bisnaga de calabresa cortado em meia lua, tá vendo? E aqui tem 100 gramas de bacon picadinho em cubinho. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tostar isso aqui. Você pode tostar ele na própria frigideira, usando a própria gordura, né, dessas duas proteínas, ou então, ó, fazer essa dica que eu vou ensinar pra vocês, ó. Você vai pegar aqui, ó, a sua calabresa e vai pegar, ó, a outra parte de bacon e colocar na outra metade do prato. Eu simplesmente vou pegar isso aqui, ó, vou tampar novamente, ó, com mais papel toalha aqui, ó, desse jeito, e vou levar pro micro-ondas por 2 minutos em potência máxima. O que vai fazer? Vai fazer essas duas proteínas, tanto a linguiça quanto o nosso bacon aqui, ele vai retirar toda a gordura e quando esfriar ele vai ficar sequinho no ponto, no jeito, pra gente poder prosseguir com o nosso recheio. Enquanto o nosso bacon e calabresa tá ali no micro-ondas, já vamos adiantar aqui a nossa massa, né, meus amigos? Dentro desse caneco, eu vou adicionar aqui, ó, 300 ml de água, que é 1,5 xícaras, tá? Vou adicionar aqui, ó, 1/4 de xícara de leite, que dá em torno de 60 ml. E meia xícara de óleo, que é 80 ml, tá, ó? Colocar isso tudo aqui, vou levar lá pro meu fogo até ele começar a levantar fervura. Simbora! Ó, pra poder fazer essa massa de pão de queijo, eu vou usar 2 tipos de polvilho, mas você aí pode usar ou polvilho doce ou polvilho azedo. Eu gosto de fazer um mix, tá? Aqui eu tô usando, ó, 3 xícaras de polvilho azedo, que dá 475 gramas, tá? E 1,5 xícara de polvilho doce, que dá 150 gramas. Vou adicionar aqui também 1 colher rasa de sal, tá? Olha só, misturei isso tudo aqui, tá tudo misturadinho, tá? O sal e os 2 polvilhos. Ó, e agora vocês podem escutar que minha calabresa e o bacon ficou pronto. Olha aqui, calabresa e bacon já no jeito. Olha só como esse negócio já deu uma esturricada, ó. E lembrando, eu vou deixar ele aqui, ó. Quando ele esfriar, ele vai ficar sequinho e crocante, tá? Olha só como é que fica. Muito show essa dica, né? Gostaram? E foi o tempo, ó, da nossa mistura, ó, ferver, tá? Pode até não aparentar, mas essa mistura aqui tá no ponto de fervura. Até colocar ele aqui, ó, pra poder escaldar essa massa. O escaldamento faz toda a diferença pra qualidade de um bom pão de queijo, tá bom? Ó, vou adicionar aos poucos e vou misturar até escaldar todo esse polvilho. Olha, tudo já escaldadinho, tá? Você pode perceber, ó, que tá aparentando até uma textura de massa de biscoito, ó. É essa textura mesmo que a gente tem que ter. É até satisfatório, viu, pessoal? Ficar manipulando isso aqui, tá bom? Ó, agora é bem simples. A nossa massa tá um pouquinho quente, não tem problema. Porque eu sei que vocês vão falar, ó, pode colocar ovos nessa massa ainda quente? Eu falo, pode. Primeiro porque meu ovo aqui, ó, tá gelado. E segundo, a massa, ela tá num ponto que ela não consegue cozinhar esse ovo gelado, tá? Tá um morno pra quente, mas não vai cozinhar esses ovos. Então eu vou adicionar aqui, ó, 4 ovos, tá? Aos poucos. E vou incorporar nessa mistura aqui, ó, nessa minha massinha que eu acabei de escaldar. Vamos lá. Olha só como é que ficou a nossa massa, pessoal. Bem molenga, tá vendo? Ó, é isso aqui mesmo que tem que ficar, tá vendo? Agora eu vou pegar queijo, tá? É o queijo que vai dar textura nesse nosso pão de queijo. Aqui eu tô usando queijo canastra, tá? O ideal seria você usar também o queijo meia cura. Você pode usar até mesmo o queijo parmesão, se você quiser. Fica a sua escolha, tá? Ó, e para acertar agora o ponto dessa nossa massa de pão de queijo recheado, é bem simples. Nós vamos utilizar, ó, isso aqui, ó,
chama fécula de mandioca, tá? Você consegue achar aqui essa fécula de mandioca em qualquer grande rede de supermercado, tá? Eu aprendi que isso aqui é como se fosse o amido da mandioca, tá? É como se fosse o polvilho moído bem fininho, tá? Ó, vou começar adicionando aqui, ó, meia xícara de fécula de mandioca, tá? Olha aqui, meus amigos, ó, chegou no ponto. Coloquei uma xícara, tá bem cheia de fécula de mandioca e chegou neste ponto aqui. Lembrando, não tem fécula de mandioca, você pode colocar uma xícara de polvilho, ó, azedo ou doce, tá? A mais no início da receita, igual eu mostrei pra vocês lá no início que eu misturei com sal, tá? Mas, se você achar a fécula de mandioca, use que ele vai fazer toda a diferença nessa receita. Olha só, ficou a ponto de bolear, tá vendo? Ó? Olha que massa firme e linda que fica, olha, lisinho, ó. Agora, bora rechear essa nossa massa. Vocês lembram lá da primeira etapa que eu ensinei vocês a fazerem o bacon e a calabresa ficar bem sequinho e sem gordura? Olha só como é que já secou, ó. Dá pra você ver pela aparência aqui, ó. Você pode ver comigo aqui que tá sequinho, tá vendo? E agora nós vamos só dar uma temperadinha. Com o quê? Pra falar a verdade, uma temperadinha, um sabor. Vou colocar aqui mais ou menos, ó, uma colher, tá? De molho de tomate já pronto, tá bom? E vou misturar aqui, ó. Fiz desse jeito, agora eu vou começar a rechear, ó, os nossos bolinhos. É bem simples, você vai pegar, tá, um bom bocado aqui. Seria legal se você tivesse uma balança para poder padronizar, principalmente se você for do faça e venda, né? Ó, vamos dar só uma sovadinha nela aqui, ó, para ela ficar bem lisinha. Ficou lisinha, olha que massa mais linda, meus amigos. Ó, eu vou colocar agora um bocado, ó, do recheio que eu acabei de preparar de calabresa e bacon, tá, ó. Colocar um pouco, colocar muito para não ser exagerado, né? Porque eu sou muito exagerado nas coisas que eu faço. Ó, vou fechar aqui, ó, como se fosse uma coxinha, tá vendo, ó? Olha só como é que ficou. Show, né? Agora, o que eu faço geralmente para poder diferenciar dos recheios, né? Primeiro, antes de tudo, eu passo de qualquer forma, ó, no parmesão. Só pegar aqui, ó, nossa bolinha de pão de queijo, passar no parmesão, tá vendo, ó? E coloco, ó, numa forma que já tá untada e eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo para poder dar crocância, tá bom? E aí eu coloco ele aqui no centro, desse jeito. Olha aí como é que ficou o nosso pão de queijo recheado. Uma outra opção também bem bacana de você rechear, que é uma das que eu mais gosto, né, mais econômica ainda, é frango desfiado. Então é bem simples, o mesmo processo que você fez anteriormente, ó, vai pegar um bocado da massa, vai moldar na mão, vai abrir a massa aqui desse jeito, lembrando que o fundo aqui tem que ficar grossinho, tá? Não pode ficar fino não. Ó, fechei aqui e agora eu passo no parmesão. Olha só, parmesão, passo no parmesão e coloco do ladinho aqui, ó, onde que tava o nosso de calabresa com bacon. E tá aí, 2 pães de queijo recheado, fácil, simples e rápido de se fazer. Olha que coisa mais linda que ficou, olha isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esses aqui, esses 6 primeiros aqui, ó, eu fiz de calabresa e bacon. E esses aqui, de 6 pra cá, eu fiz de frango com nada, né? Frango temperado. Pra diferenciar e dar um sabor ainda melhor, nos que eu fiz com calabresa eu vou colocar, ó, orégano, ó. E agora, meus amigos, antes de eu levar pro forno, eu vou falar pra vocês uma coisa que é bem importante, tá? Presta atenção. Geralmente, quando vocês usam recheio que é um pouco mais molhados, como por exemplo, presunto com mussarela, eu poderia colocar aqui, tá? Até mesmo essa calabresa com bacon que eu coloquei um pouquinho, ó, de molho de tomate, ela ficou mais umidificada, umedecido, né? Então isso cria vapor e pode ocorrer do seu pão de queijo estourar. Isso é normal, tá, meus amigos? Se caso eu for fazer de presunto em queijo, ele tem uma grande chance de estourar, mas ele vai continuar delicioso, saboroso, perfeito do jeito que ele tem que ser, tá bom? Só tô falando isso porque às vezes vocês vão fazer aí, vai estourar, e aí vocês vão achar que deu ruim, mas não deu ruim não, é normal. Combinado? Então, ó, vou levar para forno pré-aquecido 200 graus, vou deixar lá em torno de 30 a 40 minutos até começar a corar aqui em cima e dar aquele aspecto, aquele jeitinho de pão de queijo, tá bom? Então, bora levar essa belezura aqui, ó, lá pro nosso forno.
Meus amigos, olha só a qualidade desse pão de queijo recheado. Olha só como é que o recheio salta pra fora. Olha só, meus amigos, que coisa mais linda, olha. Meus amigos, agora é aquela hora de fazer a sua boca virar um brejo. Olha isso aqui, olha a qualidade desse pão de queijo recheado. E olha esse recheio lá no fundo, ó, olha a crocância, ó. Tá ouvindo, meus amigos? Olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, de pertinho como que ficou. Mas antes, vê se dá pra você escutar a crocância dessa massa, ó. Vou chegar perto do microfone, ó. Nossa, agora vamos lá, com risco de queimar o dedo, mas não tem problema, pra mostrar pra vocês, ó. Olha, olha. Misericórdia. Olha a qualidade desse pão de queijo recheado, meus amigos, ó. Ó, vai dar uma licencinha que eu vou dar uma provadinha aqui de canto. Dá licença. Agora falta mostrar pra vocês, ó, como que ficou esse aqui, ó, de calabresa com bacon. Ó, vem comigo, ó. Olha o vapor saindo, meus amigos, ó. E essa crocância, agora vem, ó. Nossa, mãe do céu. Tenho certeza que agora eu fiz a sua boca virar um brejo. Olha isso, olha esse recheio pulando pra fora. Ah, uma dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem embalar, tá? Esse pão de queijo já recheado com filme plástico, congelar e vender, ou então deixar como eu faço, deixar pra comer pra depois. Aí é só você assar normalmente. Olha, ele tá congeladinho, tem um prazo de validade de até 60 dias, tá bom? Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece, sinta o dedo de com força nesse like, porque essa receita deu trabalho. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcopio. E se quiser fazer parte da nossa comunidade exclusiva, seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!